Sempre considerei equivocada essa noção muito generalizada de que o poder judiciário existe para distribuir justiça. Não. A justiça entra no mundo pelas leis, que são feitas pelos legisladores, aquelas pessoas que têm o poder para fazer as leis. Seja esse poder outorgado pelo povo, ou seja, um poder de fato auto-outorgado pela força. Não importa. É pela lei que se estabelece a justiça. Então, perguntaria você aí, para que serve o Poder Judiciário? O Poder Judiciário serve para prover segurança jurídica, para garantir que as leis serão aplicadas de um modo justo, equânime e o mais próximo possível daquilo que o legislador entendeu por ser uma relação justa. Aplicar as leis de uma forma iníqua, absurda, em oposição à própria lei, não é fazer justiça, é fazer injustiça. No Brasil, de uns tempos para cá, o que estamos vendo é que cada vez mais o judiciário está provendo segurança jurídica. O que temos visto de decisões judiciais por aí, absurdas, estapafúrdias, ridículas, olha, não é brincadeira. Agora, recentemente, lendo um resumo do voto lá do desembargador Gebran Neto, lá do Rio Grande do Sul, que relatando o recurso de José Dirceu contra a condenação que lhe foi imposta pelo juiz Sérgio Moro, ele, que, aliás, aumentou a pena do Zé Dirceu, né? O Moro aplicou ao Zé Dirceu uma pena aí de 12 anos e qualquer coisa de reclusão, e eles aumentaram para uns 30, não sei com que critério. Mas o que eu achei interessante é que o argumento central do doutor Gebran, que aliás é amicíssimo do Moro, ele já disse isso, os dois são, muito amigos. Ele diz o seguinte: embora nestes casos dificilmente haja provas de vantagens indevidas, adoto a teoria do exame das provas acima de qualquer dúvida razoável. Existe hoje no Brasil umas teorias e extensos trabalhos acadêmicos que tentam tornar legítima a ideia de que o juiz pode condenar sem provas. Um grande jurista italiano, Nicolò Framarino dei Malatesta, que escreveu uma obra seminal, até hoje não superada, chamada A Lógica das Provas em Direito Penal, ele afirma já de cara, e esta é a orientação de toda a sua obra, não pode haver condenação sem prova. E a nossa Constituição estabelece que o ônus da prova incumbe a quem acusa. Então, se não se pode provar a culpa do acusado, é preciso que ele seja absolvido, na melhor das hipóteses, pela aplicação do princípio em dúvida pro réu. Ou seja, na dúvida, absolva-se o réu. O réu que nega a autoria do delito, que alega inocência, não tem a menor obrigação de provar que é inocente. Mas o acusador tem que provar que ele é culpado. Mas, ultimamente, no Brasil, isso já não é mais necessário. Graças a essa ridícula teoria contra qualquer dúvida, acima de qualquer dúvida razoável, né? Essa teoria ridícula que está sendo usada por aí,
permite que uma tradição centenária do direito penal humanista democrático, que é aquele segundo o qual não se pode condenar sem provas, está indo para o ralo, está indo para as cucuias. Por ocasião do julgamento do Mensalão, a ministra Max Weber, assessorada pelo juiz Sérgio Moro, fez a seguinte declaração aos jornais: não tenho provas para condenar José Dirceu, mas a literatura jurídica me permite. É uma declaração escandalosa. Desde quando literatura jurídica, opinião, doutrina tem força de lei? O que se tem que aplicar no processo penal é a lei. É a lei maior. E se a lei exige que para condenar haja prova, então isso tem que ser cumprido. Mas a ministra Max Weber disse: não, a literatura jurídica me permite condená-la. Ou seja, a literatura tem força de lei. Afasta a lei legislada e publicada no Diário Oficial. Por ocasião da denúncia contra o presidente Lula, o procurador Deltan Dallagnol, perguntado por um jornalista que provas ele tinha contra Lula, ele disse: nós não temos provas, mas temos convicção. Ora, e desde quando a mera convicção de um acusador tem força probante? Porque se convicção tiver força probante, a convicção do advogado de defesa também terá que ter força probante. Então, o defensor poderá dizer: excelência, nós temos convicção de que o réu é inocente, portanto, ele tem que ser absolvido. E é a isto que chegamos. Neste caso do Mensalão, José Dirceu foi condenado sem provas, como a própria ministra Max Weber admitiu. E agora, recentemente, no caso em que ele foi acusado perante o juiz Sérgio Moro, ele foi também acusado sem provas de ter recebido vantagens indevidas, o que caracterizaria o crime de corrupção. E, no seu recurso ao 4º TRF de Porto Alegre, o relator também reconhece que não há provas contra ele, mas há uma teoria jurídica aí, desenvolvida aí por alguns estudiosos, por uns acadêmicos malucos aí, que ele utiliza para embasar a sua decisão. Isto é um escândalo. Isso é um verdadeiro absurdo. Qual é a segurança jurídica que há num país em que as leis não são mais aplicadas pelos juízes, em que os juízes aplicam as suas convicções pessoais, as suas idiosincrasias e os seus caprichos como razão de decidir? Ou a lei vale alguma coisa e tem que ser aplicada rigorosamente, ou ela não vale nada. Condenar sem prova apenas para satisfazer o sadismo do populacho, os caprichos dos opositores, é injusto, é iníquo, é a própria negação do direito. Não podemos permitir isso. Temos que denunciar esse tipo de coisa. Ou se condena com base em provas, ou se absolve com base no princípio do indúbio pro réu. É isso aí. Falei e disse.